Nós oramos e agradecemos por mais esta oportunidade, pedimos a direção, a bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Jorge, por favor. Bom dia! Bom dia! Ficaram pegos de surpresa, né? Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Meus irmãos, é um privilégio estarmos hoje aqui na casa do nosso Deus. Vou pedir ao pastor, aos irmãos, também na hora que eu estiver regindo, eu vou tirar um pouco a máscara, tá bom, pastor? Facilita muito para cantar. E os irmãos que estão ouvindo lá também fica melhor para eles ouvirem, tá? Então, e fica melhor para vocês me verem também, tá bom? Que é a parte mais importante, não estou brincando. Vamos então aqui para Salmos, capítulo 98. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Olha que legal. Porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios, lembrou-se da sua benignidade e a sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai o Senhor, toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores ao nosso Deus. Irmãos, é um privilégio estarmos hoje aqui, então vamos cantar a esse Deus que nos providenciou tão grande salvação, que de fato tem sido notório ao mundo todo e espalhou-se as extremidades da terra. Louvamos, Senhor Deus. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que os pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e ao Filho de amor, que por muito mais teve, sofremos, Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem-nos encher de celeste fervor, em fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, meus irmãos. Vamos então para o nosso versículo deste mês. Vamos todos falar juntos? Vamos lá? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15:11. Quem vai falar hoje? Hoje eu acho que é o último dia, né? Ótimo. Tem a noite ainda, né? Alguém? Ou alguma família? Manuel. Alguém? Não, né? Então vamos deixar para a noite com o regente da noite. Tu és fiel, Senhor. Ah, meu irmão, como Ele é fiel.
ao teu filho darás, nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia por dia, conversão sem fim. Tua me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores em brotos, montanhas e mares, como a estrela no céu a brilhar. Todo reage na terra e nos ares, todo universo vem pois tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Tua mercê sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, mais segurança. Cada momento viria, Senhor, e no poder, ó Deus, esperança. Exultarei no teu vivo favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, Ele é fiel. Nós, não, mas Ele é. De eternidade a eternidade. O Pai se compadece de seus filhos. O Senhor tem compaixão de nós. Pois o pobre eles somos como a flor que breve passará. O Senhor é gracioso e justo, é longânimo e grande em amor. Como diz na terra dos altos céus, assim é o amor de Deus. De eternidade, eternidade, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o obedecem, os que guardam mandamentos.
portas da destruição, nos concede graça e redenção. Ele afasta os pecados, com tudo seu perdão, com o amor do Pai é bem maior. O amor de Cristo amor que não tem fim, de eternidade a eternidade, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o obedecem, os que guardam o mandamento seu. Meu Deus está no trono, sobre toda a criação, de eternidade é seu amor. Amém. Pastor Ricardo. Então as crianças podem se correr com a Helena, com a Jéssica, perdão. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em o livro de Atos, capítulo 13. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Atos, capítulo 13. Nós vamos para a nossa segunda parte do estudo. Bem, nós já na semana passada nós começamos esse capítulo, Atos capítulo 13. Deixe-me ver aqui. Vamos então fazer uma leitura que rapidamente diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nosso Deus e Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos na sua presença e pedimos ao Senhor a tua graça, direção e bênção para o estudo bíblico desta manhã. Ser conosco, nos dirigindo, nos capacitando a entendermos a palavra do Senhor e colocarmos ela em prática sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e desde já agradecemos. Amém. Tudo bem, então na semana passada nós vimos como que surgiu então o primeiro programa missionário da igreja e vimos que o Espírito Santo, ele convoca, chama, seleciona duas pessoas da igreja que estava em Antioquia, Barnabé e Saulo. E ele comissiona eles, o Espírito Santo fala isso com a igreja, no versículo 3 diz que eles jejuaram, oraram, a igreja pôs sobre eles as mãos, reconheceram eles como os enviados por Deus e os despediram. E aí no versículo 4 diz: e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então na semana
passada nós vimos os detalhes de quem eram esses personagens que estavam na igreja, esses doutores, esses profetas, a importância de servir ao Senhor na igreja local e também do jejum. Nós fizemos um estudo bíblico sobre o jejum, vimos alguns aspectos sobre a questão do jejum, que não é uma ordenança, um mandamento direto da palavra de Deus para nós, é algo que nós fazemos por opção, fazemos de coração e fazemos de boa vontade para Deus. Nós afligimos as nossas almas, nós deixando de comer, de beber, para poder ter uma melhor comunhão com Deus nesse sentido e tentar descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí eles, diz o versículo 3, os despediram, diz o versículo 4, e estes enviados pelo Espírito Santo, mais uma vez sempre confirmando que é o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo quem envia, é o Espírito Santo quem sustenta, capacita, usa e assim dirige a sua igreja e os seus servos, né? Partiram, desceram a Seleucia. Gostaria de mostrar para os irmãos aqui alguns mapas, né? Onde eles dão início então à sua primeira viagem missionária. Hoje nós não vamos ver do início ao fim a primeira viagem missionária, vamos nos focar mais naquilo que aconteceu na ilha de Chipre, a passagem deles pela ilha de Chipre. Depois a gente continua, se Deus permitir, como foi o trabalho deles na região da Panfilha. Muito bem, deixe-me localizar os irmãos aqui no mapa. Primeiro eu peguei aqui uma parte mais, digamos assim, mais ampla, né, para mostrar aos irmãos aqui no mapa mundial onde que eles estariam. Nós temos aqui a Síria, Líbano, Turquia, atual Turquia, e Jerusalém aqui embaixo, Israel, Jerusalém. Então, Jesus falou, vocês sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, cobrindo toda essa parte aqui, né, de Israel, Samaria, já vem subindo um pouquinho, e aí nós vemos que Pedro ele começa a subir, Damasco foi onde Saulo se converteu, né, na estrada indo para Damasco. Mais para essas regiões aqui nós temos Tiro, Sidom, Jope, Rode, onde Pedro entrou na casa do centurião Cornélio, e lá o Espírito Santo veio também sobre os gentios, e eles continuam subindo. Aqui é onde ficava a igreja da Antioquia. Então veja, Jerusalém aqui embaixo, e o evangelho foi subindo, né? Foi se espalhando cada vez mais, até que chegou na Antioquia. Como eu já disse para os irmãos, é onde eles começaram a ter a nova localização deles. Pode acender, irmão, que senão para os irmãos que estão acompanhando a transmissão online eu vou desaparecer, né? Obrigado. Então, mas os irmãos estão conseguindo ver, né? Dá para ver tudo direitinho, né? Ok, então eles estão aqui na Antioquia. E aí o texto continua dizendo, vamos ampliar um pouquinho mais a imagem, que eles estavam lá orando, servindo ao Senhor, e Deus chamou eles. De Antioquia, né, onde eles estavam aqui, eles desceram para Seleucia. Não sei se os irmãos vão conseguir enxergar, mas tem uma pontinha branquinha aqui. Isso aqui é um porto, está lá até hoje, esse porto, o porto de Seleucia, né? Parece que continuou e está até os nossos dias. Então eles desceram na região ali de Antioquia, onde a igreja cresceu, desenvolveu muito. Desceram, dá para ver que é longe, né? Não é uma coisinha aqui, vou logo ali. Era uma viagem longa, né? Desceram até Seleucia, e de Seleucia navegaram para Chipre. Chipre é a ilha de Chipre. Então de lá eles fizeram mais uma longa viagem e desceram no porto de Salamina. Agora os irmãos lembram, lá em Chipre, isso os irmãos já sabem de qual salteado, né? Quem que era natural de Chipre, que fazia parte da igreja e ajudava muito? Barnabé. Então provavelmente eles tiveram essa ideia. Vamos lá, vamos começar por os lugares conhecidos.
Talvez lá Barnabé tinha parentes lá, tinha um lugar onde eles poderiam dormir, onde eles poderiam ficar, se hospedar. Então foram de uma área que era conhecida de Barnabé. Barnabé e Saulo estavam navegando juntos, né? Estavam trabalhando juntos. E diz aqui no versículo 4, e assim eles foram enviados pelo Espírito Santo, navegaram para Chipre. Não fica claro como que eles sabiam para onde deveriam ir. Se eles que decidiram, o Espírito Santo foi orientando eles. Como está dizendo que eles foram enviados pelo Espírito Santo, dá a entender que o Espírito Santo foi mostrando para eles, passo a passo, para onde eles deveriam ir, né? E aí Deus foi colocando no coração deles, e eles foram andando e seguindo. E diz que eles chegaram a Salamina, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Diz que eles anunciavam a palavra de Deus primeiro nas sinagogas dos judeus. Lembra, eles eram judeus, estavam ali em Jerusalém. Jerusalém começou a perseguição, passaram a se reunir em Antioquia, que era bem distante, e obviamente o desejo deles era que os judeus se convertessem. O alvo deles, o alvo do apóstolo Paulo, fica bem claro para nós nas epístolas do apóstolo Paulo, principalmente Romanos, que ele desejava a salvação primeiro dos judeus, né? Nós temos Romanos capítulo 1, versículo 16, deixe-me ler aqui para os irmãos. Todos os irmãos já sabem de cor, mas deixe-me ler novamente. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Também Romanos capítulo 10, versículo 1, versículo 2, Paulo diz assim, Romanos 10, 1 e 2, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, eles iam nas regiões, nas reuniões dos judeus, nas sinagogas, no sábado, que era obviamente o dia que eles se reuniam para adorar a Deus, ler as escrituras, e ali ele começava a pregar a palavra ali primeiro aos judeus. Com o tempo eles passaram a ir também aos gentios. Nas sinagogas eles tinham acesso ao rolo, eles tinham acesso ao Antigo Testamento. O povo ali já conhecia sobre Deus, eles eram o povo da aliança, entendiam isso, eles entendiam que eles eram o povo escolhido de Deus. Então era para, digamos assim, ser muito mais fácil a pregação e o acesso da palavra de Deus, do Evangelho, aos judeus, considerando que eles tinham o conhecimento da palavra. Então nas sinagogas eles tinham todo esse aparato que apoiava eles. E diz o texto que eles tinham também lá a João Marcos como cooperador. Tinham João Marcos como cooperador. E aos poucos Lucas vai mencionando a trajetória de João Marcos, para que mais à frente nós possamos entender a razão do conflito entre Barnabé e Saulo por causa de João Marcos, né? Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Então eles saíram de uma extremidade da ilha, lá em... Bom, dá para os irmãos verem lá, né? Bom, lá em Salamina, atravessaram a ilha e chegaram até Páfos. Páfos era uma região administrativa, Páfos era uma região militar, ali onde ficava o local administrativo da cidade, era o lugar forte da cidade. Ali ficava o procônsul Sérgio Paulo, né? Então, eles tinham chegaram num lugar importante, de destaque da cidade. E quando eles chegaram lá, essa área militar e administrativa, o sede do governo, aparece um homem judeu, que diz aqui que ele era mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, lá na ilha de Páfos, já na segunda metade da ilha aqui, né? Versículo 6, e havendo atravessado a ilha até Páfos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. O termo mágico ou falso profeta aqui é o equivalente grego da raiz aramaica, que significa feiticeiro. Eles se encontraram com um feiticeiro, e esse feiticeiro se proclamava ser um profeta.
Era prática comum dos governantes terem mágicos e astrólogos no seu séquito, como seus conselheiros próximos, consultando ali as magias, os espíritos. E esse Sérgio Paulo, ele se chamava Bar Jesus. Bar, em hebraico, quer dizer filho, né? Por isso Barnabé, filho de Nabé. Bar Jesus, filho de Jesus. E Jesus, nós sabemos, significa salvação. Então este homem era conhecido como o filho da salvação. Quando eles chegam lá, tinha esse judeu, falso profeta lá. Versículo 7 diz: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Nos dá uma informação deste Sérgio Paulo, que ele era procônsul. Naquela época, Roma, ela tinha dois tipos de provinciais ou de líderes, né? Aquelas regiões que estavam debaixo da liderança do imperador, e também aquela região que estava debaixo da liderança do Senado. As que estavam debaixo da liderança do imperador eram governadas por procuradores designados pelos imperadores, enquanto que as lideradas pelo Senado eram lideradas pelos procônsules. Então a gente encontra que a ilha de Chipre, ela estava debaixo da liderança do Senado, e lá tem um procônsul que está tomando conta da ilha, né? Estava ali então debaixo da liderança do Senado. Então ele era alguém muito importante mesmo, assim, era alguém como se fosse um imperador, né? Diz que esse homem, ele era um homem prudente. Ou seja, além de ele ser alguém muito importante, era alguém que trabalhava com honestidade, procurando ver o melhor para a região em que ele administrava. Era um homem que fazia certo, era justo, era correto. E nós vemos que o Evangelho está chegando não apenas aos pobres, escravos, sem educação, por assim dizer, mas o Evangelho também ele começa a chegar e ser pregado a pessoas ricas, bem educadas e pessoas importantes no governo romano. O Evangelho está conseguindo alcançar várias pessoas de diferentes posições, e não só isso, mas também de diferentes etnias. Por quê? Antes era só para os judeus, e agora eles estão ali pregando para um gentio romano, né? Um procônsul gentio romano. E o Evangelho então nos mostra que ele não está mais fechado, limitado apenas para aqueles que são judeus. E este homem, Sérgio Paulo, prudente, sendo ele romano, e ele diz que ele aceitou de bom grado ouvir o Evangelho. Esse bom grado ouvir o Evangelho nos mostra que o cristianismo, não era considerado ainda uma ameaça para o Império Romano. O cristianismo, no seu início, ele não era de maneira nenhuma inimigo do Estado ou apresentava uma ameaça para o Estado, que posteriormente começou sim a ser visto como uma ameaça de Nero para frente, né? Mas veja que havia uma boa relação entre o cristianismo e o Império Romano. Em várias ocasiões o Império Romano protegeu os apóstolos. Nós vamos ver mais para frente que os líderes romanos, eles mandavam escoltas de soldados para proteger os pregadores, para proteger Paulo e assim por diante, né? Então, com exceção de Herodes, que matou Tiago e queria matar Pedro, mas ele fez isso porque ele queria agradar os judeus, não porque ele via o cristianismo como uma ameaça para o império. E nunca foi uma ameaça para o império, o cristianismo. Só pregava o amor e pregava o bem e o auxílio aos pobres. De que maneira isso pode ser uma ameaça, né? E diz que esse imperador, ele chamou os apóstolos, e ele procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele estava realmente interessado na palavra de Deus. E isso mostra que o Evangelho é interessante, quanto que tem aqueles que têm ódio do Evangelho, dos pregadores, e querem matá-los, prendê-los, fazê-los calar. Há outros que estão sedentos pela palavra de Deus. Há outros que estão procurando muito ouvir a palavra de Deus. Há aqueles que estão andando de um lado para outro, querendo ouvir a palavra de Deus, que estão aí fazendo suas pesquisas, digamos assim, na internet, procurando ter a palavra de Deus saudável, pregada, procurando ouvir o verdadeiro Evangelho, né? E há muitos, como nós de vez em quando cantamos, né? Há muitos aí clamando, mesmo que não com as suas vozes,
mas na sua alma, no seu coração estão gritando, né? Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Os campos já estão prontos para a colheita, as almas estão clamando por salvação, nações suspirando por salvação, como nós cantamos em vários hinos do cantor cristão. E essa é a verdade. Há muitos que estão aí precisando de luz e não tem, precisando de mensageiros e não existem esses mensageiros, né? Até que a palavra de Deus chega. Esses dois missionários chegam até este homem, até o Sérgio Paulo, né? O procônsul. E aí diz o versículo 8 que Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Procurava apartar da fé o procônsul. Esse encantador, esse feiticeiro, né? Ele foi ali e ele se manifestou. Diz que começa a aparecer então a oposição maligna. Mais uma vez se levanta a oposição contra a pregação do Evangelho. O feiticeiro, o encantador, nós temos que lembrar isso, né? Barnabé e Saulo, quando eles chegam na cidade, começam a chamar a atenção, principalmente da maior autoridade da cidade, e aquele judeu Elimas, ele era o que, imagina os benefícios que ele tinha, as riquezas que ele já tinha acumulado, andando junto, estando a lado com o procônsul, né? E de repente ele chega à concorrência. Olha, se esses homens me desmascararem, o que vai ser do meu serviço, o que vai ser da minha obra, o que vai ser do meu status? Ele não pode crer nisso. E pelo que parece, Paulo e Barnabé pregavam, o procônsul queria ouvir, e ele vinha no ouvido e falava: não é isso, não acredita nisso, não é assim, isso é mentira, isso não existe. Eu sou judeu também, eu sei. Ficava ali falando coisas para tentar arrancar a semente da palavra de Deus do coração daquele homem. Como Jesus fala para nós na parábola do semeador, né, que a primeira semente, vieram os pássaros e arrancaram. Isso é o maligno que vem e arrebata a semente da palavra de Deus do coração das pessoas. Aquele procônsul ficava tentando fazer essa obra de desmentir os apóstolos. Veja que a oposição maligna se levanta. A oposição maligna, ela nem sempre vai se levantar com alguém endemoniado se retorcendo, né, falando com voz diferente e virando seus olhos, babando com violência, gritando, coisas assim. De repente, a oposição maligna vai se levantar através de alguém que ela não vai aparecer manifesta de uma forma feroz, como nós conhecemos de uma forma clássica, mas de uma forma sutil. E está ali de uma forma sutil, tentando atrapalhar o avanço da obra de Deus. E é assim, a gente se levanta, ouve a voz de Deus, Deus chama, nós vamos fazer a obra de Deus, vamos evangelizar, e logo começam os desafios. Primeiro desafio que eles tiveram então na viagem, né, ter que enfrentar esta oposição deste homem que servia ao diabo, servia aos demônios, né? Ele era feiticeiro, ele era encantador, e ele fica ali tentando atrapalhar a obra. E aí diz o versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Temos algumas informações aqui que Lucas coloca. Primeiro, o nome de Saulo. Veja que Saulo também se chama Paulo. Né? Não mudou de nome. Ele tinha dois nomes: Saulo em hebraico e Paulo no grego, ou no gentil, né? Gentílico, assim dizer. Então, não é que aqui ele mudou de nome. Não. Era um nome que era mais acessível para falar com os gentios. É como eu me chamo Ricardo. Talvez se eu for para um país de língua inglesa, lá eles vão chamar Richard, já com nome em inglês. Então a ideia é basicamente essa, né? Você tem ali um nome que é para um grupo que é hebreu, Saulo, e para outro grupo, Paulo. É fácil. Então ele não alterou o nome nem nada disso, né? E aí ele chega lá, e ele disse também que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lucas sempre enfatizando isso para nos dar aquele incentivo para nós nos enchermos do Espírito e mostrar que certas obras são impossíveis de se realizar sem o poder do Espírito Santo. Eles estão ali enfrentando um cara que está, não sei há quantos anos estava ali na feitiçaria, servindo aos demônios, servindo a Satanás, e se ele vai na própria força tentar enfrentar aquele homem,
ele não teria condições, ele passaria vergonha e o evangelho seria perdido, a mensagem ficaria perdida. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, então mostra que o poder de Paulo para fazer o que ele fez não foi dele mesmo, foi o Espírito Santo que naquele momento capacitou ele, iluminou ele, mostrou para ele o que ele deveria fazer, o que ia acontecer com aquele homem, né? Deus revelou para Paulo o que ia acontecer com aquele homem, né? Então, é o poder do Espírito Santo que dirige a vida da igreja e dá capacidade para a igreja de fazer coisas incríveis. Diz versículo 10, Paulo responde para ele, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Veja que ele olha para ele, né? Diz aqui que olhou para ele, fixando os olhos nele, bem firme, e disse assim: ó filho do diabo. Lembra o que significa o nome Bar Jesus? Filho da salvação, filho de Jesus. Paulo olha para ele e fala: você não é Bar Jesus, você é filho do diabo, Bar diabo, por assim dizer, né? Você é filho do diabo. Então ele está fazendo uma oposição ao nome dele, que se chamava Bar Jesus, filho da salvação, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça. Olha o paralelo, Paulo cheio do Espírito Santo, Elimas cheio de maldade, engano, malícia, inimigo de toda. Veja que Paulo 3 vezes usa o toda, né? Todo engano, toda malícia, toda a injustiça, ou melhor, inimigo de toda a justiça, todo. E ele diz: não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E retidão tem sentido de justo, correto, aquilo que é verdadeiro. Jesus, ele estava pegando aquilo que era correto, reto, os caminhos do Senhor, e tentando entortar. Então Bar Jesus, ele era, digamos assim, torto. E torto aqui é como, você pode pensar numa serpente. A serpente ela não anda como andar ereto como os demais bichos, os demais animais, ou como nós, seres humanos. Mas como que a serpente anda? Ela anda toda torta, né? Serpenteando, né? Ela anda torta. A ideia é essa, ele estava agindo como uma serpente. Talvez pensasse que Paulo e Barnabé fossem pregadores comuns como os demais judeus, fariseus, saduceus, mas ele fala... Mas ali ele foi reconhecer quem eram os verdadeiros profetas enviados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo verdadeiro Jesus. E lembra que Jesus era um nome comum para a época, por isso então tinha outros Jesuses e outro Bar Jesus, por exemplo, né? Jesus era certamente o nome do pai deste homem, de Elimas. Então Deus ali interveio para autenticar os seus apóstolos, porque este é o propósito dos milagres e dos sinais: autenticar a mensagem, autenticar os mensageiros. Então é perigoso, irmãos, se levantar para tentar desfazer a obra de Deus, ficar perturbando os retos caminhos do Senhor, criando oposição à igreja de Cristo, ficar na igreja perturbando, né? Contrariando a pregação, descredibilizando os pregadores que pregam a palavra de Deus com seriedade, com esforço, com esmero. Chega uma hora que o próprio Deus se levanta em defesa desses pregadores, desses pastores, desses obreiros, missionários. O próprio Deus se levanta contra. A gente lembra, bom, não está aqui no meu esboço, mas eu quero relembrar aqui com os irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Falando da igreja de Cristo. A igreja é a casa de Deus, é o templo de Deus, e o Espírito Santo habita dentro dos crentes. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. A igreja ela é santa, ela é de Deus. Então se alguém destruir a igreja de Deus,
seja por perseguição, seja perturbando os retos caminhos do Senhor, seja de qualquer maneira causar destruição à igreja de Cristo, Deus o destruirá. Então isso é coisa séria, né? E aí foi o que aconteceu com aquele homem, com aquele Elimas, né, o encantador. Chegou o momento em que Deus se fez presente para mostrar para ele que com Deus não se brinca, né, e a Deus não se afronta. Há algumas ocasiões em que Deus permite e há outras ocasiões que Deus intervém. Por exemplo, no capítulo anterior nós vemos a morte de Tiago, morrendo à espada. Mas logo em seguida, o próprio Herodes, ele morre comido de bichos no seu ventre, na sua barriga, né? E agora aqui com Elimas, o encantador, Deus também interveio. E há outras ocasiões que Deus permite o sofrimento, a morte dos seus servos. A verdade é que tudo está dentro do propósito e do plano de Deus. Basta nós sermos fiéis e nos contentarmos com a vontade do Senhor. E aí diz o versículo 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Eia, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Interessante que nós já falamos sobre a mão do Senhor. A mão do Senhor era com a igreja e edificava a igreja, abençoava a igreja, dava o crescimento. Muitos se convertiam, grandes coisas Deus fazia, porque a mão do Senhor era com eles. E agora a mão do Senhor veio contra. Então a mão do Senhor pode ser a favor, ou a mão do Senhor pode ser contra. Eu prefiro a mão do Senhor a favor, receber abençoando, e não quero que a mão de Deus se levante contra mim, né? E esse deve ser o nosso desejo, que a mão do Senhor esteja conosco. E aí o apóstolo Paulo também, lembra que essa cegueira também aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele resistia à igreja, perseguia, maltratava, arrastava alguns para a prisão. Quando Estevão morreu, ele estava lá presente. Pegaram a capa de Estevão, jogaram aos pés do apóstolo Paulo. Já estava subindo a estrada para caminho para Damasco. E no caminho o Senhor Jesus se revela a ele, deixa ele cego por 3 dias, para ele aprender quem é que é o rei, o Senhor, o Deus soberano, né? Para aprender quem é o mestre. Quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. E a mesma coisa acontece com Bar Jesus. Deus é obrigado a ficar deixando as pessoas cegas todas as vezes para que as pessoas entendam e aprendam que Jesus é o Senhor, o Salvador? Não, Ele não é obrigado a fazer isso. Mas naquelas ocasiões foi necessário, Deus fez isso. Toda a cidade estava vendo o que estava acontecendo. O Evangelho estava chegando, era algo novo. Nunca tinha ouvido, era a primeira viagem missionária. Nunca tinha ouvido nada sobre o cristianismo, a pregação do Evangelho, da maneira como estava sendo explanado. Então Deus ali se fez presente e mostrou: eu estou com eles. Deem ouvidos, dê atenção aos seus servos. Irmãos, a obra missionária vai ter ocasiões que coisas vão acontecer no campo missionário, que provavelmente só na glória os missionários vão contar para a gente. Como que eles chegaram, tiveram que enfrentar oposição, tiveram que enfrentar demônios, tiveram que enfrentar perseguições e muitas dificuldades, mas de repente Deus se manifesta, derruba as obras das trevas, vem com a sua luz e faz prosperar o trabalho de Deus, né? Então a gente nós não podemos cessar, porque a igreja é quem avança, e ela vai avançando e derrubando barreiras. A igreja vai avançando e derrubando os portões do inferno. Os portões do inferno não resistem, a igreja chega e derruba o portão do inferno e vai entrando terreno adentro. Diz o versículo 12 então, que o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Enquanto que um ficou cego, o outro enxergou e creu, abriu os olhos e creu. A graça de Deus se revelou a ele, e ele entendeu e ele creu. Então barreiras sempre haverá, impedimentos para o crescimento, para o avanço da igreja sempre haverá, para a salvação de almas, sempre. O joio, o inimigo vai estar sempre jogando joio dentro da plantação de trigo do Senhor, né? Mas a Bíblia nos ensina o quê? Que a Bíblia nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós resistimos ao diabo? Como que Paulo estava? Cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus.
sujeitando-se a Deus, na comunhão com Deus. Deus, o poder do Espírito Santo em nós, Ele vai nos capacitando e nós vamos avançando e crescendo como igreja, e o diabo não tem como resistir. A resistência contra o diabo deve ser feita no poder do Espírito Santo, usando a armadura de Deus. Deixe-me ler com vocês aqui Efésios capítulo 6, alguns versículos, tudo dentro do contexto do nosso estudo de hoje, quando nós tivemos que enfrentar a oposição e a resistência do diabo, porque vai aparecer, vai acontecer. Como que nós enfrentamos? É assim: os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não vai agir sempre do mesmo padrão e da mesma maneira, ele é astuto, ele vai fazer ciladas de uma maneira diferente da outra, sempre tentando nos derrubar. E diz o versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é o dia que você vai ter que enfrentar a oposição, a batalha, o campo de batalha, a guerra, tentações, oposições, enfrentamentos direto ali com o diabo. E como você vai vencer? Tendo a armadura de Deus, revestido da armadura de Deus, e havendo feito tudo, ficar, continuar, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o capacete, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Tudo isso, no final, Paulo diz: olha, revistam-se da palavra, do Evangelho, da justiça, da verdade, calçando os pés, colocando o capacete, o escudo da fé, tudo, revistam-se. Orem para que a palavra com confiança seja divulgada quando eu abrir a minha boca para fazer notório o mistério do Evangelho. Ou seja, eu preciso fazer notório, preciso que o Evangelho seja conhecido, expandido, divulgado. Mas conforme eu vou com toda essa armadura, escudo, espada, capacete, couraça, os pés, sandália, conforme eu vou avançando nessa guerra contra os principados e potestades e enfrentando oposições, eu vou começar a pregar a palavra, e a palavra, quando ela for divulgada, ela precisa avançar. As barreiras precisam ser derrubadas, os inimigos precisam ser derrotados. É uma batalha espiritual, não é simplesmente uma batalha filosófica, psicológica, nem armamentista. É uma batalha espiritual, e batalha espiritual só se vence com o Espírito Santo. As portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja, mas para que a igreja possa avançar, precisa estar em comunhão com Deus, enchendo-se do Espírito. Estava lá na ilha de Pafos. Nós vamos terminando por aqui o nosso estudo, só para poder relembrar os irmãos aqui, diz o versículo 13, só adiantando um pouquinho da próxima semana, diz o versículo 13, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. João, quando eles saíram de Chipre, chegaram lá em Perge, olha, é cansativo, né? Olha o tanto que eles já andaram, navegaram. Quando chegaram em Perge, João desistiu, João Marcos desistiu, voltou para trás, voltou para Jerusalém. Agora, eu quero fazer aqui um adendo, um comentário aqui. Quem que o Espírito Santo chamou para fazer a viagem missionária? Separai-me para mim, quem? Barnabé e Paulo, os dois. O que João Marcos está fazendo junto? Ele está ali cooperando, tudo bem, amém, é bom. Mas nós temos que entender que há serviços, há obras, se você não é chamado para aquilo,
Não vai dar conta. Quem foi capacitado e chamado pelo Espírito Santo para fazer aquela viagem missionária foi Barnabé e Saulo. João Marcos até tentou, indo junto, trabalhando, mas chegou uma hora que ele desistiu, não deu conta. O que isso nos ensina? Né? Se você é chamado, vá. Se você não for chamado, esteja disposto também para ajudar, cooperar. Mas cuidado para não tentar se envolver ou fazer aquilo pelo qual você não foi chamado, porque pode chegar um ponto em que você vai atrapalhar mais do que ajudar. Essa decisão de Marcos abandonar a viagem, lá na frente resultou na separação de Paulo e Barnabé. Eles tiveram uma discussão feia por causa de João Marcos, eles se separaram por causa disso. Então, às vezes, quando a gente tenta fazer um trabalho que não é nosso chamado, a gente vai acabar atrapalhando mais do que ajudando. A pessoa, ela não é pastor, ela quer fazer o trabalho de um pastor, cuidado, pode entrar numa situação que vai atrapalhar mais do que ajudar. Ela não é missionária, quer inventar de fazer um trabalho missionário, vai atrapalhar mais do que ajudar. Não que nós possamos cooperar, João Marcos estava cooperando, mas entenda, eu sou apenas um cooperador, ou eu sou realmente um chamado para missionário, ou para pastor, ou qualquer outra função. Então nós temos que entender, cada um tem a sua função, a gente apoia um ao outro, ajuda, mas temos que entender que cada um tem o seu chamado, a sua função, e temos que fazer bem aquilo que Deus nos chamou, sem tentar interferir no trabalho do outro, que isso pode ocasionar graves problemas para a obra de Deus, né? E aí, continuando, diz que eles subiram mais um pouquinho, diz aí, eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. Então, subiram um pouquinho mais. Então lembra que tem duas Antioquias. Antioquia aqui é onde a igreja estava reunida, e Antioquia da Pisídia, aqui em cima, né? Antioquia da Pisídia. Então, cuidado quando estiver lendo a Bíblia para não confundir as duas coisas. Ok? Então, hoje nós vimos o trajeto deles, né? Antioquia, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia. Vejam o tanto que eles já viajaram aí, tentando levar a palavra de Deus. E veja que Atos, ele só está nos contando detalhes importantes. Lucas só está registrando aquilo que aconteceu. O interessante aconteceu tal coisa, Deus agiu de tal maneira. Ele não está contando cada pormenor e cada detalhe da viagem, do que foi que aconteceu, para quem eles pregaram. Provavelmente, em vários lugares que eles passaram, talvez, pode ser que não ganharam nenhuma alma para Cristo. Pode ser que só apresentaram o Evangelho, foram embora e a palavra ficou. Mas eles foram semeando. De repente chegavam no lugar, o Evangelho era ouvido, proclamado, as pessoas ouviam, multidão se aglomerava, talvez chegava em outro, não dava nada. A obra de Deus é assim, né? Não podemos desistir, temos que ir sempre avante. Uma hora a gente vai alcançar almas para Jesus, né? Bom, que Deus nos abençoe, nos guarde. Nós vamos orar agradecendo, e depois o irmão Jorge pode vir para cantar o último hino, então, para o nosso encerramento. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado de estudarmos a palavra, e mais uma vez sermos desafiados sobre a importância de nos enchermos do Espírito e fazermos missões, e orar pelos missionários e ajudar os missionários no campo, Senhor. Levanta mais obreiros, chama mais obreiros para fazer o teu trabalho, fazer a obra e alcançar almas nos lugares distantes, ó Pai, e perto de nós também, obviamente. Nós te damos graças e oramos por mais essa oportunidade de estudo, tudo isso em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmão, pode, por favor, chegar? Isso aqui, deixa eu Meus irmãos, 201, chamada final. Quando se fizer chamada, lá eu estarei. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia amor glorioso lá romper,
e ao semedo dessa terra verde se incorporar. Em presença então chamada lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo Deus de eternidade, falarei do seu amor por nós aqui. Quando for findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Amém, meus irmãos. É um privilégio hoje à noite, né? Normalmente. Vamos então encerrar com uma oração. Logo após então, ao som dos instrumentos, estaremos despedidos. Vamos orar. Pai amado, mais uma vez te louvamos e agradecemos pela palavra do Senhor que nos foi pregada. Obrigado pelo privilégio de poder cantar louvores ao Senhor, de ter comunhão uns com os outros, de exercer, ó Deus, o dom espiritual que o Senhor deu a cada um para exercício, ó Deus, da sua igreja. Obrigado. Traga-nos, ó Deus, aos nossos lares em segurança e à noite, para cultuarmos o Senhor mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.